O Zodíaco. O Zodíaco de Gravity Falls não foi completado na hora que eles foram fazer aquele bagulho do Bill. O Zodíaco sempre aparecia no final dos episódios. Não se sabe muito sobre ele, mas cada símbolo representa um personagem. Os óculos representam o McGugged, a interrogação, o Sus, o gelo, a Wendy. Aquele bagulho que parece um peixe é o Stanley, o Pinheiro é o Dipper, aquele bagulho que parece uma estrela com um olho no meio é o Gideon, a mão de 6 dedos é o Stanford, a lhama é a Pacífica, a estrela cadente é a Mabel e o coração costurado é o Robbie. Mensagens ao contrário. Gravity Falls é cheio, mas realmente cheio de mensagens secretas que ficam ao contrário pra depois você descobrir. Tem umas que são tipo aquela, sabe, do conto de Dois Extremos, em que o Findoford acaba sendo sugado pelo portal e volta. Ele simplesmente fala não sei o que, o bicho pegou. E tem uns que só ficam backwards message, que é tipo mensagem ao contrário. Você se sente trollado. Mas, por exemplo, quando o Bill morre, também tem outra frase bem bacaninha. Que tipo, ele fala, Show Will, ele invoca um bicho chamado Show Will. Na versão brasileira, ele só fica dizendo, nossa, eu venho aqui. Eu prefiro a versão em inglês. Gravity Falls Lost Legends. Lost Legends. Eu lembro como se fosse ontem que lançou. Tem, tipo, 4 lendas incríveis sobre Gravity Falls. Na capa, você pode ver que aparece o símbolo do Pinheiro, o símbolo do Stanley, a estrela cadente e a mão de 6 dedos. Mas olha, a Pacífica tá no bagulho, mas por que não colocam a lhama? Nesse livro, quem apresenta ele é o Schnablock. E se você olhar bem na prateleira, ele tem um diário 4. Um diário 4! Informações sobre o livro. O livro lançou dia 24 de julho de 2018, publicado por Disney Press. Tem 144 páginas e 150 na edição BN. A cronologia. O anterior é Gravity Falls Cine Story Comic Volume 4 e o que se passa depois disso é Tales of Strange and The Grand Costume Edition. Gravity Falls Lost Legend é a primeira HQ oficial de Gravity Falls com um novo conteúdo original, lançado após o fim da série. Foi anunciado no D23 em 14 de julho de 2017, no painel de Alex Rich e Darren Nefsey, promovendo Gravity Falls Journal Tree e starring Michael Guild to Mastering Ever Dimension, respectivamente. Foi lançado em 24 de julho de 2018. Enredo. O livro é apresentado como uma série de histórias contadas por Schnablock, que foi colocado sob a maldição de um feiticeiro para dizer seu próprio nome. Mas a cada 1000 anos ele consegue falar inglês de maneira coerente. Ele conta ao público 4 histórias e no final volta a ser amaldiçoado pelo feiticeiro. Ele afirma que há um grande segredo no livro. Encarar. Pacífica passa pela cabana do mistério para dar uma espiada nos diários, para ver se há uma maneira de se livrar de uma ruga em seu rosto. Ela invoca um demônio que limpa o rosto da Mabel. E Pacífica devem recuperá-lo. Comics Up. Sus traz um monte de gibis para a cabana do mistério, mas
ativou Stan, os tranca no maldito baú de Ford. Em uma reviravolta que quebra a quarta parede, Stan se encontra preso em um mundo de quadrinhos. Então Dipper, Sus, Mabel, Ford e Wendy mudam os estilos de quadrinhos para resgatá-lo de um destino terrível. Não dimensione. Após o Estranhagedon, a família Pines vagueia por Gravity Falls para ver se sobrou alguma fenda dimensional. Enquanto brincava com Aldous, Mabel se viu sugada pelo multiverso, onde se encontrou entre muitas Mabels diferentes. Uma Mabel tentou voltar para casa com os pinheiros e deixar o original na prisão de Mab 3L, mas foi impedida antes que pudesse sair. Pine Bros Mystery. Em algum momento da década de 1960 ou 1960 e alguma coisa, o jovem Stan é acusado de roubar a corrente de ouro de Philbrick e informado de que ficará de castigo durante o verão. Ford, querendo passar um tempo com Stan durante o verão, o defende, dizendo que eles estiveram juntos o dia todo. Eles tentam encontrar o verdadeiro culpado, que eles suspeitam ser o Diabo de Jersey. Eles encontram os irmãos que também querem capturar o Diabo de Jersey. Stan acabou roubando a corrente para um presente de Dia dos Pais. Edição B&N. A versão da Barnes & Noble do livro tem um capítulo extra, intitulado Sus Comic Corner, narrado por Sus. Inclui 16 páginas extras de esboços e notas de bastidores, detalhando muitas das páginas e explorando os segredos dentro delas. Criptogramas. Artigo principal. Lista de criptogramas /livros #Gravity Falls Lost Legends. Alguns criptogramas formam uma palavra, uma mensagem para encontrar uma aranha. Pesquisa na web. O índice fornece a página. Referências à série. O chapéu original de Dipper, que ele perdeu para um gnomo em Armadilha para Turistas, está em uma das estantes de Schneblock. Há um quarto diário na estante de Schneblock. Em Cará. Existem várias referências no The Crawl Space. Um ex-membro da Sociedade do Olho Cego é visto vendendo vasilhas de memória. A Bruxa da Mão é vista vendendo mãos. Um pirata liliputiano é visto roubando um ovo de uma codorna interrogativa mencionada no Diário 3. Um Playdupus e uma Geodita, que também são mencionados no diário, também aparece. Um corvo pode ser visto segurando um amuleto místico usado por Gideão em A Mão que Balança Mabel. O gnomo que estava vendendo pó de fada em O Último Mabel e o Último Unicórnio pode ser visto vendendo um pouco para um unicórnio. O monstro doce pode ser visto mastigando um banner. Um dos cartazes de procurado tem uma silhueta de Yax Larry King. Alguns Airy Bats podem ser vistos voando por aí. Um Glenloblin pode ser visto passando pelos barris atrás dos quais Dipper e Pacífico estão se escondendo. Frustrado, Dipper afirma que nunca beijou ninguém antes, referindo-se às cenas de RCP reversa de The Deep End. Dipper faz referência aos eventos de Northwest Mansion Mystery. Dipper usa a chave do presidente que obteve de Quentin Tremblay em Tesouro Irracional. Alguns dos rostos vistos na coleção de Mr. Rat's Face incluem Blindy Ivan, a máscara do Submarine Trickster, Deputy Durland e Alex Rich. No flashback, a jovem Pacífica tem uma pequena lhama empalhada, referenciando-se seu símbolo do zodíaco. Não dimensione. Mabel faz referência ao final de Dipper e Mabel vs o Futuro. O monstro de dedo que ataca Mabel no Nightmare Realm lembra a descrição da bola de dedos e dentes de 18 metros que Bill lançou sobre Ford quando ele chegou lá, mencionada no Diário 3. 8-Ball e K-Roll fazem uma participação especial quando Mabel cai através de
através de dimensões, uma vez que eles, como todos os seres que Bill trouxe a gravidade cai, durante Estranhidão foram sugados de volta quando Stan matou. Então, eles estão ao lado de uma estátua que ele foi o pior, o que implica que nenhum deles realmente gostava de Bill. Além disso, a cabeça de 8 Ball foi curada. Desde a última vez, sua cabeça foi petrificada por Wendy. O caminhoneiro interdimensional traz à tona o registro criminal de Ford em todo o multiverso, conforme descrito no Diário 3. Uma das dimensões que o caminhoneiro traz à tona é o Lothar 9, que é de onde Ford tirou seu dado infinito. O caminhoneiro também tem um par de dados difusos com o infinito pendurado em seu espelho retrovisor. O diário de Pinheiro que Mabel dá a Dipper, que ela obteve de uma dimensão até alternativa de si mesma, chamada Mabipper, se parece com o que Dipper menciona no Diário 3. Pines Bros Mystery / Jersey Devils in the Details. Stan e Ford encontram um par chamado The Sibling Brothers. Alguns dos itens vistos na loja Pines Pens incluem o fez de Stan, a pintura pendurada no sótão da cabana do mistério e o capacete de mergulho na loja de presente da cabana. Um canhoto do ingresso do vovô, o garoto, pode ser visto no antigo álbum de recortes de Stanley. Curiosidades. Lost Legends foi originalmente listado como que decodifica para intitulado Mystery Book, usando a cifra de César na Amazon Canadá. A capa foi revelada por meio de um quebra-cabeça feito de pinheiros, o mesmo estilo do boné de Dipper, peça por peça no Twitter, Tumblr e Facebook. Uma versão de Mabel semelhante ao personagem Morty da série Adult Swim, Rick e Morty, é visto no fundo de Don't Mention It, no jogo móvel de Rick e Morty, Pocket Mortys. Há um Morty que se assemelha a Mabel Pine chamado Kier Morty, que é muito semelhante em aparência a Morty Mabel, visto em Lost Legends. O livro contém um código secreto que leva ao site secreto o Shimeb que você desbloqueou, que contém mais informações sobre vários personagens e pequenos quadrinhos. Em um dos pequenos quadrinhos, o que Dipper diz pode ser decodificado e sai como Cypher Lives, que é provavelmente uma referência ao possível retorno de Bill Cipher. Um dos arquivos nos diz que, após o verão, Tate McGuggett está morando com seu pai, o velho McGuggett, em Northwest Manor, agora rebatizado de McGuggett's Rontenaneret. Também revela que o nome de sua mãe é Emma Mae Dixon, anteriormente Emma Mae McGuggett. Na história Face It, um membro da Blind Area Sociedade do Olho Cego, é visto vendendo latas de memória pertencentes a vários personagens do programa. Esses personagens incluem Ted Estranho, Tembre, a Bulieta e Gideon Gliffon. Ao lado da vasilha de Gideon há um tubo rotulado Memórias Rick S. Essa é provavelmente uma referência a Rick Sanchez de Rick e Morty, interpretado por Justin Roiland. Há também uma lata com o rótulo Senhora Corduroy, que provavelmente se refere à mãe invisível de Wendy Corduroy. Em Face It, há um pôster de Procurado com a silhueta do personagem Ed da série do Disney Channel The Owl House. O que torna essa referente tão interessante é que Lost Legends foi feito e lançado 2 anos antes do lançamento de The Owl Rose. No Diário 3 há uma página sobre as... No Diário 1 há uma página sobre as Boiling Isles, onde acontecem os eventos de The Owl House.
A equipe de Eda pode ser vista nos fundos do Crawl Space. Em Face It, há um rosto em Mr. Wright's Face que se assemelha muito ao personagem gritando da pintura do famoso artista Edvard Munch, The Scream. Em Face It, pacificamente que seu nome é Jack the Elf Bandit, para diminuir a atenção do que parece ser um ogro. Este nome pode ser uma referência à dona de Pacífica, Jack Buscarino. Em Face It, o jornal que Mabel está lendo mostra uma página. O diário que Mabel está lendo mostra uma página intitulada Defense of the Dark Arts, provavelmente uma referência à série de J.K. Rowling, Harry Potter, já que Harry tem uma aula chamada Defense Against the Dark Arts. Abaixo estão duas palavras em aspecto psoriase, provavelmente derivado do feitiço de Harry para se defender de dementadores, Expecto Patronum. Outra referência a Harry Potter pode ser que na dimensão MAB 3L há uma Mabel em pé de costas para o espectador. Acima da Mabel, que parece Pac-Man, com as cores da casa de Hogwarts, Gryffindor, vermelho e dourado. Na edição da Barnes & Noble, afirma-se que o nome de Mabel é Griffin da Bell. Em Face It, um rosto que se parece muito com o morte de Rick e Morty aparece na parede de Mr. What's His Face. A história em quadrinhos contém vários elementos sugestivos que não eram permitidos na série de TV. Entre eles estão o uso de palavras mais explícitas como inferno ou o nome de Deus em vão, em frases como "oh meu Deus" e alguns xingamentos censurados, referências diretas ao álcool. Temas mais sugestivos, como um personagem vestindo uma camisa com a frase semi-vulgar. Isso é o que ela disse nela. Semi-vulgar, isso é o que ela disse nela. Referências culturais mais diretas, como menções diretas do personagem de quadrinhos Marmaduke e do quadrinista Stan Lee, e uma participação especial do personagem da cultura pop Slenderman. Stan também menciona que ele também teve uma briga com Stan Lee em 1973. A história em quadrinhos contém algumas referências ao fandom de Gravity Falls. No fundo da biblioteca de Schneblock há um quadro onde se lê Shermie, escrito em cifra paradoxo de idade e conspiração de viagem no tempo, que é uma referência à convulsão sobre o bebê em um conto de 2 extensos, e seu debate sobre a identidade como Shermie devido à linha do tempo. Há também um quarto diário na biblioteca sobre o chapéu original de Dipper, referenciando-se à ideia de que existem mais de 3 periódicos. Em Face It, uma criatura parecida com o Slenderman aparece tentando encontrar dinheiro para comprar Dipper e Pacífica. Essa é uma referência à lenda urbana de que Slenderman apareceu em The Legend of the Glooby Wonker, a lenda de Glooby Wonker, quando era, na verdade, um resultado de Photoshop. No Diário 1, há uma página sobre erupções paranormais e descreve uma erupção que se parece com Bill e é chamada de Zodiacne. Essa é uma referência à fan art que descreve uma Dipper adulta com uma tatuagem do Zodíaco, o que foi desmentido pelo próprio Hirsch quando disse que Mabel é a mais provável de fazer uma tatuagem, que também foi referenciada em Don't Mention It pela tatuagem 618 da Expert Militar Mabel. Stumble em Don't Mention It se originou como um desenho no Twitter de Rich e foi desenhado jocosamente para dar-lhe pesadelos. Em Comics Up, quando Suzy está nas margens, ele vê o rótulo da Disney e nota como o D estilizado parece um G. Em alguns dos lançamentos estrangeiros, a criatura que lembra a aparência de Slenderman em Face It foi alterada ao
recolorir o terno de vermelho e dar a ele características faciais como uma boca, possivelmente devido à questão de direitos autorais em alguns países estrangeiros. Aqui no Brasil colocaram uma boca em um rosto. Foi horrível. Horrível. Colocaram tipo olhos de menininha, uns brilhozinhos e uma boca. Poderia só ter colocado a boca, né? E pelo menos desenhava uma boca assustadora, né? Na versão brasileira seria muito melhor. Cronologicamente, as 4 histórias em Lost Legends ocorrem da seguinte forma. O Pines Row Mysteries acontece no início a meados dos anos 1960, durante a infância de Stanley Ford, cerca de 50 anos antes dos principais eventos de Gravity Falls no verão de 2012. Face It e Comics Up acontecem na segunda metade da segunda temporada, em algum momento entre os episódios ambientados entre Um Conto de Dois Stan, em agosto de 2012, e Dipper e Mabel vs. o Futuro, 22 de agosto, como é evidenciado pela presença de Ford, enquanto o estrangeiro ainda está para começar. A ordem ou localização exata das 2 histórias neste momento não é clara. No entanto, Don't Mention It ocorre durante o ato final do episódio Estrangeiro 3, recuperando Gravity Falls, na semana entre o final de Estrangeiro, 25 de agosto, e o 13º aniversário de Dipper e Mabel, 31 de agosto, como notado por direto menção do evento anterior.